Terceira marca de um avivamento, irmãos, é vida abundante de oração. Preste bem atenção nisso. Todos os avivamentos da história, desde o Antigo Testamento, Novo Testamento, história da igreja, nenhuma exceção existe de um avivamento que não tenha sido precedido por oração, oração, oração. Antes de Deus fazer grandes coisas na igreja, pela igreja e através da igreja, primeiro Deus desperta a igreja para orar. Agora, o diagnóstico é que, na maioria das igrejas, as reuniões de oração estão no CTI. As pessoas têm tempo para futebol, para churrasco, para festa, para aniversário, para isso, para aquilo, para qualquer outra coisa, mas não tem tempo para orar, porque as pessoas estão ocupadas demais para se ocuparem com Deus. E avivamento é precedido por oração. Por exemplo, me permita ilustrar isso. 23 de setembro de 1723, na Alemanha, quando Ludwig van Zinzendorf começa uma reunião de oração que dura 100 anos, ininterruptamente, despertando na Alemanha o maior movimento de avivamento e investimento missionário. Como disse para vocês, em 20 anos, 25 anos, os morávios enviaram mais missionários do que toda a igreja em 200 anos. Eles eram pobres, quando não tinham dinheiro para enviar para a obra missionária, alguns deles se vendiam como escravos, para comprar passagem de ida, para gastar o resto dos seus dias, nos povos mais longínquos, levando a eles a esperança do Evangelho. Tudo isso movido pela vida de oração. Como é que está a sua vida de oração? Que nota você daria à sua vida de oração hoje? Eu nunca me esqueço, quando eu estava no seminário de Campinas, e eu era um estudante Caxias, até porque nós tínhamos lá um belíssimo campo de futebol, onde foi construído hoje a unidade Mackenzie Campinas, e nós tínhamos bons jogadores de futebol. E eu era reserva de perneta, eu era o pior possível, nunca me destaquei em esporte nenhum na vida. Então, no dia que eu me aventurava a ir, eu era o último a ser escolhido para o time mais fraco, que entrava em campo, em 5 minutos já levava uma goleada, tinha que voltar para falar, meu negócio é estudar mesmo, não dou para esse negócio aí não. Me considerava um bom aluno, tirava as melhores notas da classe, me achava até um cara legal. Mas um dia, 4º ano, vou fazer uma visita numa igreja, lá em Franca, e uma jovem petulantemente me abordou. E você? Como é que está a sua vida com Deus? E eu não gostei da pergunta, porque eu era o melhor aluno da minha sala, tirava as melhores notas. Mas aquilo foi um tapa na minha cara, e eu voltei para o seminário muito envergonhado. Falei, meu Deus, não é isso. Tinha uma salinha de oração, pouco frequentada, resolvi ir para lá, li um texto bíblico, me ajoelhei, orei, meia hora, segundo dia, terceiro dia, uma semana, na segunda semana, alguns colegas me viram ir, foram comigo, terceira semana, o grupo engrossou, 4ª semana a sala estava cheia. Aquela hora se tornou a hora mais importante da minha vida, da minha agenda. Daqui a pouquinho, colegas que nunca tinham entrado no meu quarto para pedir uma oração, para abrir o coração, começaram a bater a porta, me pedir que orasse por ele, e Deus foi fazendo uma obra tão linda, tão magnífica. Porque quando você trabalha, mas quando você ora, Deus trabalha, Deus age, Deus intervém, Deus abre portas, Deus abre portões de ferro, Deus vai fazendo a coisa acontecer, com joelhos dobrados, coração quebrantado. Todo avivamento começa assim. Me permita dar um exemplo clássico. Vocês sabem que o grande avivamento americano do século XIX
começa quando um missionário urbano chamado Jeremias Lampier, lá em Nova York, escreve um folhetinho e distribui ao redor do hotel, chamando as pessoas para vir orar com ele no hotel. Primeiro dia que ele convoca, ele ficou sozinho na sala orando por meia hora. Depois de meia hora aparece uma primeira pessoa. Daqui a pouquinho eles encerram aquela reunião daquele dia com 6 pessoas. Segundo dia, mais pessoas, para encurtar a conversa. Em 6 meses, tinham mais de 10 mil homens de negócio orando em Nova York. Naquele ano, no ano seguinte, 2 milhões de pessoas convertidas. Um pastor presbiteriano chamado Boanerges Ribeiro, escrevendo a biografia de Dwight Lyman Moody, diz que a seara estava em chamas. O país inteiro ardia, e você podia ver reuniões de oração de milhas e milhas de reuniões de oração. Por onde você passava, o povo estava orando, e o Espírito Santo foi derramado sobre o sedento. O Espírito de Deus veio sobre a terra seca. Deus trouxe um poderoso avivamento, e hoje a Igreja Presbiteriana do Brasil é fruto desse avivamento, porque o missionário que veio para cá, veio por causa do impacto que esse avivamento trouxe à sua nação. Se a igreja quer avivamento, é preciso orar.